Estamos no ar, esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 377, destacando essa nova Fórmula 1 que divide opiniões, tem gente que está odiando, tem gente que curtiu o GP da Austrália. Você já observa aqui ao meu lado o Guilherme Longo, que estará comigo nesse debate aqui, e ao nosso lado, Guilherme, ou à frente. Oi? Ou à frente. Aqui eu estou ao nosso lado. Você já ouviu, inclusive, participação de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, porque realmente está um ponto de debate muito interessante, pegando fogo, muita gente brava, muita gente não tão brava, muita gente feliz. Agora, a pergunta que nos resta, depois de que nós vimos no GP da Austrália, e visando inclusive o GP da China, enfim, aquilo que pode também acontecer, a Fórmula 1, como nós conhecemos, acabou? Como assim? Será que aquilo que fez você virar um fã, depois um jornalista de Fórmula 1, aquilo que a mesma coisa comigo, ao Guilherme, é que todos nós que estamos assistindo, aquilo tudo mudou ou realmente é uma nova ordem? O que você acha? Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. Quando você diz um abraço, Eric, Gui, galera, quando você diz uma nova ordem, você está falando em que sentido uma nova ordem? Uma nova ordem é um novo jeito de pilotar, um novo jeito de assistir, né? Porque tem muita gente que encampa o discurso dos pilotos que realmente, grande maioria deles, não curtiu. Por conta a questão de a maneira de se ultrapassar, a questão de gerenciamento de energia, que é realmente o que toma conta de uma preocupação de um piloto. Vamos lá, eu acho difícil debater com o piloto coisas, especialmente a parte de segurança. Se os pilotos estão falando que é perigoso, a gente tem que ouvir. Porque, de fato, acompanhando as batalhas, especialmente no começo, Leclerc com Russell, Hamilton perto, você via, quando um subia muito a performance e o outro caía, que a diferença de velocidade era muito grande. Para isso dar ruim, papuf. A largada em si, se a gente for perceber o que aconteceu o Colapinto ali, Sim. Você viu que os pilotos na sala ali do pré-pódio, eu acho isso muito relevante. A parte esportiva, assim, eu não acho que a percepção dos pilotos de um carro mais tesão para guiar é o que manda na decisão. Porque se depender dos pilotos, eles vão ter... Eu tô falando de época lá atrás, que eu cobri a Fórmula 1. Se bobear o carro mais tesão que eles pilotaram, é o carro que dava as piores corridas. Então também não dá pra ser. Mas a parte de segurança aí sempre... Eu vou ler o que eles estão falando, e se eu falar o que eles estão falando, eu assino embaixo. Quem somos nós pra falar sobre esse ponto. Agora, tudo que é muito definitivo me incomoda. Teve uma corrida... acabou a Fórmula 1. Eu não entro nessa. Como diria Paulo Calçade, nessa eu tô fora. Vamos voltar quando começou a mudança dos motores. Não me lembro se foi 2014 ou 2014. Cara, quando eu fui pra Interlagos foi triste. 14 você Foi o primeiro ano que eu parei. Tá. Dia todas, né? E a primeira corrida minha foi... Eu já contei essa história aqui. Eu chego em Interlagos, você não... Tendo sessão livre, você não ouvia da avenida. Você tá louco. Antes você sabia na casa do chapéu que tinha. Tá rolando Fórmula 1 aqui do cacete. Eu não estou falando só que eu sou tarado por barulho de carro, mas eu gosto. E eu lembro que quando a gente viu aquilo, falou: não, isso não presta. Você ouvia os ônibus. Quando você entrava na pista, você ouvia os ônibus na avenida. Freada dos ônibus. Não, sabe, quicando. Esburacada a avenida. Continua sendo, né? Continua. Então... E acabou a Fórmula 1? Acho que não, hein? Ela teve um dos, talvez, maiores booms da vida dela, Fórmula 1, 7, 8 anos depois. Ela corrigiu a rota, o carro voltou a ter um barulho, não igual o V10. Mas e daí? Eu adoro ouvir o V10 passar. Mas teve ano de temporada de V10 que foi uma porcaria. Então, na discussão definitiva, eu não entro. Eu vou focar muito na Austrália. Sobre o entendimento e as informações que a gente tem na Austrália. Acabou a Fórmula 1, não gostei. Aí eu vou esperar. Eu acho que assim, o Eric perguntou, né? A Fórmula 1 que conhecemos. A gente conheceu muitas Fórmula 1 ao longo da história. É a Fórmula 1 do V12, a Fórmula 1 do V10, V8. Do reabastecimento. A gente teve muitas Fórmula 1. Você Exato. começou a assistir numa época, você começou a assistir outra época, eu comecei a assistir em outra época. Então a gente conheceu muitos tipos de Fórmula 1. Eu acho que
as pessoas podem criticar ou não, mas um dos grandes DNAs da Fórmula 1 está presente ainda ali, que é servir de laboratório de desenvolvimento para as montadoras. Tá ainda? Eu acho que tá. Eu acho que mais nesse regulamento do que o de 2022, por exemplo. Eu também acho. Mas assim, eu tenho essa questão das montadoras, que obviamente muito do que se mudou para esse ano foi pressão, pedidos das montadoras em ser um motor mais elétrico, até pela questão do mercado, né? Do mercado de rua, que também tende a ser elétrico, ou pelo menos híbrido, enfim. Sim. Agora, também é um pináculo do esporte, também é aquela questão de exigir mais dos pilotos, e também eu vou fazer o advogado do diabo. Me incomoda demais o lance da reta, ter que os caras já estão diminuindo basicamente na segunda metade. Para mim, eu acho que a Fórmula 1 a velocidade, ela realmente ela começa a cair muito por conta da bateria. No meio da reta. Para mim, isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu não me incomodo tanto com ser mais lento. Isso também não. Zero, porque a percepção do 3 segundos não muda nada. Não vai mudar. Até porque a Fórmula 1 que eu conheci, por exemplo, era muito mais lenta que essa. E aí é o pessoal que fala, não, porque boa era a época do Senna. Sim, a época do Senna, 12 segundos mais lento. Exatamente. Então, mas me incomoda o pináculo do esporte, a maior tecnologia, o cara tá tendo que reduzir velocidade no meio da reta para poder fazer a curva com energia. Não falta energia no final da volta. Não, isso. E vamos lá. Eu acho que você toca no ponto central, mais gritante. Concordo com você. E eu sempre tento trazer elementos do cotidiano para debates mais aprofundados entre especialistas. Então vamos lá. Esse fim de semana foi minha folga na TV. E eu geralmente tenho uma folga ou mensal ou bimestral. E então folgas de fim de semana são meio sagradas. Eu trato como férias quase, porque são escassas. Ou seja, você se desliga de tudo. De tudo. Ter a folga no fim de semana da Fórmula 1 pra mim era ruim. Porque assim, eu não tenho demanda na TV muito grande de Fórmula 1. Então, em tese, era um fim de semana que eu podia ou sair com minha mulher, ou dormir até tarde. Era um fim de semana que, se eu pudesse escolher não estar de folga, eu preferia estar trabalhando e ver. Porque eu ia ter que ver, eu gosto. Então eu fui ver. Só que a minha família foi ao interior. Minha família é bem unida, estávamos em 15 pessoas no interior. E eu falei, quem vai ver corrida comigo? Começou ninguém. Não, ninguém. E mó galera gosta, mas pelo horário. Quando começou a corrida, éramos em 4. Eu, meu irmão, o filho dele e o namorado da filha. Os 2 engenheiros, estudantes de engenharia. Loucos por corrida, fora meu irmão. Começamos a ver. Aquela parte inicial, por que eu tô trazendo? Estamos falando num público, ali é tudo público médio, mas médio com conhecimentos de engenharia, interesse na... Cara, as primeiras 15 corridas, os caras estavam tudo animadíssimo com a corrida. E eu vendo naquela postura mais, com caderninho na mão, caneta, deixa eu ver qual é que é. A gente tem esse hábito de ver uma corrida assim, e eles não. Cara, quando dá o virtual safety car, se separam, começa uma a cada... Pelo sono. Vou dormir. Vou dormir. E o último foi meu sobrinho na metade da corrida, assim, volta a 30. Sobrou você? Pela força do... Aí trabalho e interesse. Por que eu tô falando isso? Porque no começo ninguém tava falando, que artificialismo. Eles estavam se divertindo. E isso me parece um componente importante do esporte. Eu sou contra debates estúpidos. Como do ano passado, a corrida ser menor, porque a nova geração, ela não se consegue. Déficit de atenção, não se consegue. Gente, o problema tá com a sociedade e com a nova geração, não com a Fórmula 1. Que o Alonso falou, gente, se alguém tá debatendo reduzir o futebol de 90 minutos para 60, gente, não pode. Eu tento ter hábitos com meus filhos de ver conteúdos longos. Vamos ver um filme. Quer ver TV? Beleza, vamos ver um filme de 1h30, 2. Vamos ver filme. O jogo de NBA dura quanto tempo? 2h10. O meu caçula assiste o jogo inteiro comigo. Porque não tem opção. Agora, se ele se desapegar, porque não tá interessante, ele sai, tá tudo certo. Então, aonde que eu quero entrar? Eu, embora adore a tecnologia, adore a disputa, eu entendo que é entretenimento. E aí eu vou trazer um outro exemplo da minha época de cobrir Fórmula 1. Quando eu cobria a Fórmula 1, época do Massa, do Rubinho, que era aquela coisa do público brasileiro ganhando legal, né? Cara,
teve várias corridas. O ano de 2010, que é aquele que chegam 5 pilotos vivos até a penúltima etapa e 4 vivos na última, se não me engano, o Button na penúltima perde a chance, aí fica Hamilton, Vettel, Webber e Alonso. E o Button que foi na penúltima. Se você pega... O campeonato foi do caramba. As corridas, teve um monte de corrida chata. Assim, teve corrida que ninguém passava ninguém. Cara, isso era chato. Era chato. Então, eu entendo, eu não tô traçando verdades absolutas, eu tô debatendo, botecão aqui. Pra mim, ter um quê de entretenimento é ok. Onde me incomoda? Te incomodou a velocidade de acabar no meio da reta? A disputa Leclerc e Hamilton, que tava divertidinha, não teve uma dividida de curva. Não teve um meritão braço. Leclerc e Russell. Leclerc e Russell. Isso. Eu falei Hamilton. Isso. Leclerc e Russell. Não teve um... Sabe aquela que você fala, pôs de lado. O outro errou um pouquinho. E aí vai dividir. Não. No meio da curva, no meio da reta já tá passando. E destroca. Do ponto de vista de diversão, é divertidinho. Mas não é o que eu mais gosto, entendeu? Mas você se divertiu? Você, especialista, focado... Não, nas primeiras 13 voltas, eu ainda tô na fase, porque eu acho chato a pessoa que vê uma corrida, vê 10 voltas e traça uma verdade definitiva. Sim. A Fórmula 1 é dinâmica, os caras ali são bons pra caramba. Eu gosto de esperar um pouquinho. As primeiras 13 voltas ali, Russell... Primeiro porque eu não esperava o Leclerc andando no ritmo do Russell. Eu achei que o Russell ia embora. Como ele não foi, pra mim já tava no lucro. Eu achei que ele ia meter 30 segundos em 10 voltas. Então eu tava, até onde vai? Lamento o Virtual Safety Car, porque eu queria ver até onde ia. Desfecho. Mas a disputa, embora de entretenimento, cara, ela não era 100% do jeito. Eu gosto do cara, que o piloto... Que fique claro, o piloto ainda faz diferença, porque tem que saber administrar, ainda mais. Sim. É fazer a diferença de modos diferentes também. Mas aquela coisa, sabe? Pegar um vácuo, colocou de lado... Um a 360, outro a 360 em condições iguais. Não porque... Ih, acabou a bateria! Entendeu? Agora, é meritocracia também. Se a gente começar a ver gente que sabe administrar pior a bateria, é uma regra para esse ano que eles têm que saber fazer. Inclusive, agora esse fim de semana a gente tem o GP da China. Eu acho que vai ser muito curioso, porque a Austrália tem trechos de pé embaixo, mas reta mesmo, não tem lá muito, é muita reta curva. Xangai tem uma de quase 1 quilômetro. 1,200. 1,200. Caramba. A gente vai ter, sei lá, 2 trocas de posição na mesma reta. Dependendo do que for, dependendo de como o piloto trabalhar o gerenciamento da bateria. Eu tô curioso pra ver esse fim de semana. Eu não sei quem falou que parece Super Mario. O Leclerc. Então, se a gente chegar na China e os caras trocarem 2 vezes posição na reta, puta, não é o modelo que eu gosto. Mas se isso tivesse 70%, 80% que curtem a corrida, de torcedores que estão... Você prefere isso? Ou... É que assim, a gente tá com uma referência recente que tava funcionando. Então, sim. Mas assim, também era consenso, inclusive entre os pilotos, carros grandes, carros pesados da Fórmula 1, muita interferência do ar sujo e também não estava funcionando muito também na questão da ultrapassagem. Sim. A queixa anterior ao carro de efeito solo também era esse. Quer dizer, como que a gente vai chegar numa suposta verdade ou a receita perfeita da gente ter carros dividindo curvas, os skills dos pilotos valendo, apesar de um carro extremamente tecnológico? Tá difícil, assim, de encontrar um ponto perfeito do que deve ser a Fórmula 1. O ponto perfeito nunca vai existir, porque nenhum fã vai ficar 100% feliz. 100%. Você pode trazer os carros de 1950 de volta no ano que vem e a galera ainda vai estar reclamando. A questão é o seguinte, o que 2021 e 2025 tinham em comum? Estabilidade de regulamento. Você permitiu às equipes ter aí 3, 4 anos de desenvolvimento do carro, que criou um cenário que permitiu Hamilton versus Verstappen em 2021 e as McLarens versus Verstappen em 2025. Foi um cenário que a FIA e a Fórmula 1 permitiu que acontecesse. É que agora a gente tem uma mudança de regulamento muito grande. Não dá para esse primeiro e segundo ano você ter estabilidade de regulamento, porque você vai ter que trabalhar nesse regulamento, você vai ter que lapidar ele, porque já estão aparecendo algumas coisas que precisam ser modificadas. Não à toa está gravando isso aqui no meio da novela da taxa de compressão, que ainda nem começou a nova medição e já se fala que vai ser permitido uma tolerância
que pode ser uma salvaguarda da Mercedes. Sim. Então não vai ser agora que isso vai se resolver. Ou uma abertura para algum outro fabricante também ter essa tolerância. Sim. Se eu sou de outra fabricante, eu viria isso como uma grande oportunidade. Beleza, eles podem, eu vou tentar fazer também. Sim. Enfim. Mas o que você acha, Felipe? Eu acho que não tem mais assim, a ultrapassagem, né? Porque o fã. Agora, lembrei o que eu estava pensando. Na verdade, eu tinha esquecido o que ia falar. Mas o fã, como você citou aí, a audiência da sua sala nesse fim de semana. O fã menos apegado a essas questões técnicas curtiu. Eu acho que sim. E é o fã que a Liberty mira. É Eu o também fã que a Liberty quer conquistar para consumir a Fórmula 1, não só em audiência de televisão, mas consumir tudo que envolve a Fórmula 1. De certa forma, é uma estratégia errada? Ou uma estratégia correta? Gente, mas a gente... Mirando, talvez dando de ombros pro cara mais hardcore. Mas vamos lá. Eu vou voltar ao DRS, que eu peguei a mudança do DRS. Você lembra... Ah, bem lembrado. Eu peguei o DRS. Então vamos lá. Gente, quando os caras mudam o regulamento, eles põem em prática, a coisa ganha uma vida lá imprevisível 100% do que vai acontecer. Eles vão também saber, e a Fórmula 1 costuma... Isso a gente tem que dar a mão à palmatória, que eles costumam ser rápidos em algumas respostas. De adequação, de entender até onde vai. O jeito que começou, tá muito claro que não é o jeito definitivo. Tenho certeza. Aí alguém vai falar, não, mas não pode mudar o regulamento. Não, tudo bem, mas vamos supor que esse molde de regulamento vá durar 8 anos na Fórmula 1. 10. Eles vão mudando. Então eu vou ao DRS. O que aconteceu quando começou o DRS? Quando começou o DRS, eles, com base nos estudos deles, estipularam as zonas de DRS. Em algumas corridas, o piloto passava no meio da reta. Eu me lembro muito bem, e vocês sabem que eu não sou o rei da memória, mas eu lembro coisas que eu lembro muito bem, disputas que às vezes eu falo, vai no Wikipedia e vê, e declarações. Tem uma declaração do Vettel, a declaração eu vou lembrar ipsis literis. O local eu tô em dúvida, mas eu acho que foi na China, que foi começo do DRS, e aí perguntando para ele o que ele estava achando, ele falou assim, mais ou menos, porque uma disputa entre 2 pilotos e 2 carros com DRS é como um piloto, você enfrentar um piloto que tem uma machine gun, que tem uma metralhadora, e você com piece of woods, tipo pedaço de pau. Por que ele estava falando isso? Porque naquele momento eles tratavam como uma grande injustiça, um artificialismo gritante, o que era. Na minha opinião, a Fórmula 1 tinha que ter feito isso, porque, como eu disse, 2010 foi um campeonato que não dava. E aí, quais foram os movimentos deles? Pirelli veio com um pneu que se deteriorava, e vocês não sei se lembram, o primeiro campeonato da Pirelli, esse eu também peguei, o pneu durava 6 voltas. Sim. Teve corrida com 4 pitstops. E eu lembro de entrevistar o manda-chuva da Pirelli, que na época era um inglês. Entrevistei muitos caras, fugiu o nome dele. E ele falava assim, cara, porque pegou mal pra Pirelli. Sim, o pessoal que rejeitava. Ele falou, seguinte, eu queria dizer uma coisa. Se me pedissem um pneu pra durar 300 voltas, a gente consegue, tá? Sem pitstop. Pediram pra ser assim. E aí foram mudando nos anos seguintes a questão do pneu. Pra não ser assim, um pneu que esfarelasse, mas que tivesse esse componente do desgaste. E o DRS foi ajustado, foi calibrado. Então aquela coisa de um DRS, vamos pegar os últimos anos. Que corrida um piloto passava assim, colocava de lado e ia embora. Não, o DRS passou a ter um cálculo, porque a ideia era dar uma chance por detrás, sem virar um favorecimento inegociável. Então assim, é um cara que chega, usa o DRS, põe de lado e talvez passe, não necessariamente vai passar. Então, é por isso que eu coloco sempre o botão da calma. Eu não gostei de algumas coisas, e talvez seja a pegada do ano inteiro assim, mas eu não tenho a menor dúvida que se avaliarem, que vai ter que mudar aqui, então tá acabando a velocidade no meio da reta, isso não é legal, então vamos fazer de uma forma assim para que isso não aconteça, e os caras vão ajustar. E a gente tá falando aí da nata, os pica da galáxia que, vão achar, os caras vão se virar. Então, mas assim, voltando ao que você abordou, se atender 60%, 70%,
que vai pra pista ou que consome o conteúdo, faz o barulhinho quando fica ali, tá tudo bem. Mas, obviamente, que se o ecossistema ficar chiando, que tudo bem, se os pilotos ficarem o ano inteiro, engenheiro reclamando, os caras vão se mexer também, porque eles não podem só pensar no público e quem tá ali fala, isso aqui tá uma merda. Eles vão achar um meio termo. Eu só tendo a ter calma no vamos ver a China, vamos ver depois. E vamos ver, será que mudou, será que não mudou? Eles vão ajustando. É o que eu falei. Eu nas primeiras 13 voltas, pela surpresa de ver o Leclerc ali. A surpresa maior era mais o Leclerc brigando do que as ultrapassagens. Isso. Eu falei, caramba, olha, da hora, hein? Por isso. Mas teve uma hora que um passou, o outro muito rapidinho, fez a curva. E não sei se aconteceu isso com vocês. No começo você vai se surpreendendo. Na sexta volta você já entendi qual é o bailado aí. Sim. Aí um passava, você fala, o outro vai devolver. Aí eu lá na sala, vai devolver. E aí devolvia, porque a gente entendeu rápido como que era. Como é que era o jeito da coisa. Mas é até bom o Felipe citar a questão dos pneus, que mostra realmente como a Fórmula 1 é tentativa e erro. Ele citou a questão do início da Pirelli. Foi pesado. E agora você volta para o ano passado, o que a gente teve em relação à Pirelli? Um pneu C6 que era para durar pouco, para tentar mudar a questão da estratégia de pit stop. E que não deu certo e já tiraram para esse ano. Então, querido ou não, o regulamento da Fórmula 1 sempre foi um histórico de tentativa e erro. Sempre. Sempre. E sempre também com essa coisa do mas piloto gosta do pé embaixo, não gosta de administrar. Sempre teve que administrar alguma coisa. Sim. Gasolina. Senna administrava. Pneu. Esse pneu que esfarelava, o piloto que conseguia 2 voltinhas a mais tinha uma puta vantagem. Sim. Entendeu? Agora, também tem a questão da quantidade de tempo que você tá gerindo o seu carro versus aquilo que você está acelerando. Quem que falou... Não, tirar o que você falou eu acho que é perfeito. Um carro não bater limitador, não bater pá, aquela coisa que você quando joga um videogame então tá lá na reta. Não dá. O videogame era o momento mais feliz quando eu jogava, era justamente descobrir até o momento que eu consigo acelerar e acabar porque tô no talo. Mas teve, acho que foi o Ocon que falou que ele tem a impressão de que a mente dele vai explodir, né, de tanta informação que ele tem que ficar administrando. Tem outro piloto que falou... O Norris falou isso na pré-temporada, que era muita coisa e que ele achava, e inclusive a gente também acreditava, que a largada da Austrália ia ser um caos por causa disso, porque é tanta coisa para fazer que os pilotos iam se perder no meio, esquecer de fazer algum movimento X ou Y. A cada 3 segundos você tem que... Agora também, acho que foi o Norris que falou. A cada 3 segundos você tem que olhar no volante para ver o que tem que fazer. Eu acho que a gente tá numa geração, e eu acho isso importante e ao mesmo tempo preocupante, que... Vocês vão entender o que eu vou falar. Tá chegando uma fase que o QI do piloto é muito importante. Assim, o piloto mais inteligente, cognitivamente falando... É muita coisa para administrar. Todos eles vão pegar, óbvio que vão. Mas quando você é submetido a uma série de elementos, volta por volta, curva por curva, o que é mais capaz de compreender isso vai ter mais vantagem. E o que eu quero dizer isso? Cara, no passado, o que teve de piloto, entre aspas, vocês vão entender, burro, mas rápido a beça, o cara precisava ser rápido. Rápido. Pau, pum. Tinha que administrar? Tinha que administrar. Manso que eu diga. Eu sabia que você ia usar o manso. Eu vi seu sorrisinho. Cara, eu fico pensando num cara desses hoje em dia com esse perfil. Eu não sei se chega mais na Fórmula 1. Sério mesmo. O cara, instinto puro. O cara, tipo. E aí eu não vou pra um outro. Montoya. E o que eu vou falar Montoya no maior elogio. Se você entrevistar qualquer piloto e falar assim, talento puro. Cara, 8 em 10 falam Montoya. Esse tipo de cara... Pensa, o Montoya já não conquistou tudo que você imaginava pro talento que tinha. Hoje em dia não sei se chega. Se chega um cara só com esse perfil, entendeu? Eu acho que não chega. É muito complicado. Até o filho dele tá tentando, né? Tá na Fórmula 2, né? Tá na Fórmula 2, Seba. Enfim. Agora, o Felipe falou de uma questão da segurança que eu queria voltar a esse assunto. Esse eu acho importante. Porque também tem essa questão dos grandes encontros de velocidade. Pilotos já falaram que isso pode ser perigoso. E a largada, vou repetir aqui, a largada já matou gente na Fórmula 1, nesse negócio de carro instalado no colchete, outro que está vindo, pegando velocidade por trás e dá uma cacetada. E a gente viu, maravilha, né? O Colapinto teve um reflexo ali, não atingiu o Liam Lawson e não foi tão explorado isso na transmissão
Por conta disso, a gente nem viu no começo. Sim. Exatamente. Tanto que passou ali de rabo de olho, eu até comentei no grupo nosso do WhatsApp, e falei assim, nossa, meu, o Lawson passou ali de ter que trocar o macacão depois da corrida, porque vai estar meio sujo Eu ali. acho que o que tava sujo era o do Colapinto. Também. Que foi quem viu, né? Quem viu e O tirou Lawson nem ali, viu. enfim. Vocês acreditam que nesse quesito segurança, e vou dar um argumento fora da Fórmula 1, a Liberty ou alguém, a FIA, vai forçar alguma mudança? Mas vocês acham que os pilotos vão ter força de mudar? E eu digo assim, porque a Liberty, querendo ou não, vocês discutiram aqui há algumas semanas no Podcast, inclusive, galera, acompanha o Podcast toda segunda-feira, também o melhor debate sobre duas rodas da internet brasileira e do mundo. A Liberty troca Phillip Island por um circuito de rua, de Adelaide. Sim. E que tá todo mundo batendo por causa da questão da segurança. Vocês acham que se não tiver alguém gritando ali sobre essa questão da segurança, o Russell, que é o presidente da GPDA. Isso. Eu quero ver ele gritar, né? Pois é. Que ele tá em primeiro, né? Bem no ano que ele dá minha sorte. vez, Mas eu acho que a Liberty só muda se acontecer alguma coisa. Eu também acho. Não é. aconteceu esse fim de semana. Não tô falando morte nem nada, mas um acidente grave. Isso. Assim, a gente teve alguns acidentes esse fim de semana que tem, ao que tudo indica, uma ligação com o carro. Verstappen no sábado, Piastri no domingo. Mas enquanto não acontecer alguma coisa mais gritante, uma largada, eu não falo nem também no sentido de uma tragédia, mas algo que vá afetar a imagem da Fórmula 1. Tipo a largada que a gente estava esperando em Melbourne, com metade do grid estolando. Se isso acontecer, ela vai falar assim, isso vai ficar feio pra gente, vamos tomar uma providência. Mas se não acontecer, não vejo não. e eu assim, ó, eu não quero, obviamente, bater na madeira aqui, uma tragédia sob a gestão da Liberty, que não houve até agora, eu não sei como que eles reagiriam ou lidariam. Quase aconteceu, né? Grosjean, 2019. Grosjean já era Liberty. Era, porque a Liberty assumiu em 17. Em 17, tá. Já tinha sido o... Não, mas eu nem... Sim, o Bianchi. Bianchi. 2014, né? O Bianchi é pré, ainda Bem é pré, né? Bernie. E eu não entro nesse mérito do... se acontecer como a Liberty vai... Porque pra mim esse é o segundo passo, o mais importante é o primeiro, que seria um problema grave. Mas eu também acho que enquanto for só blá blá blá, piloto falando, eles vão olhar... Mas, por exemplo, Colapinto, se tivesse acertado o Lawson, já teria... Mesmo que não acontecesse nada, já teria um debate maior. E se você parar pra pensar, olhando mesmo a disputa Leclerc e Russell, cara, é muito perigoso. Por quê? Porque pilotos... A gente tá acostumado a ver automobilismo, pilotos em diferentes rotações se trombarem na pista, mas quando isso acontece, os dois estão cientes que estão em rotações. Então vamos pegar 24 horas de Le Mans. Tem categorias diferentes, que uma chega a quase 400 por hora e a outra não bate 300. Eles sabem. Então o mais rápido chega no mais lento ciente, tomando o devido cuidado, e o mais lento tá de olho. Caramba, cadê o cara? E ele vaza. Já o modus operandi. Na Fórmula 1, quando acontece isso, geralmente é um retardatário. Ou um piloto que saiu do box, a diferença de pneu é grande, e os dois estão a par, porque o rádio até falou, fulano de tal, não, você, tipo, famoso, você não está na mesma corrida que esse cara. Nesse caso que está acontecendo, é de gente que bate roda. E normalmente quando eles batiam roda, eram em condições 100% iguais. Todos os movimentos são altamente previsíveis, mesmo que um engrosse para cima do outro. O que pode acontecer agora é o da frente engrossar sem ter essa noção de diferença de velocidade. Então ele engrossa e isso não permite o de trás reagir a ponto de evitar um problema, uma batida. Você já pensou a quantidade de batida? Houve lá em Melbourne disputas do Russell e do Leclerc que era em momentos de curvas de média, assim, um passava por aqui. Imagina um erro de cálculo nesse tipo de situação. Isso é dramático. Então sim, e não me parece ser gênio pra ver se você bate o olho e fala, cara, isso é perigoso. O cara passar como passou, ele tá uns 30 km mais rápido. E alguma coisa assim, o que poderia mudar, me parece que está muito intrínseco na questão desse novo motor, que não tem como mudar agora de uma hora para outra. Não dá. Não tem como mudar. Você pode aí deixar ele mais lento, enfim. Não tem. Os caras não vão mexer. E vai ter aquela questão, porque quem está na frente, no caso da Mercedes, vai chiar, porque... Mas agora, é óbvio. Você não chiaria? Eu chiaria também. Na minha vez que eu vou ganhar... Exato.
Agora ficou ruim, exato. Comi o pão que o diabo amassou na era do efeito solo, agora eu vou... Me dei bem de novo aqui, agora vocês vão mudar. Eu não digo nem a questão esportiva, eu digo a questão de mudar em nome da segurança. Se eles vão aceitar. Enfim, eu acho que tem que ter ali um pouco de bom senso, porque a gente não vai querer consertar a porta só depois que ela estiver arrombada. No caso, se tiver alguma tragédia, né, batendo na mesa aqui mais uma vez, que não é isso que a gente quer, jamais. Mas a gente tem que ficar alerta em relação ao que pode acontecer. Agora, você tem Mercedes e eu quero também falar, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 9 de março. Temos aí uma declaração do André Stella, que eu achei muito interessante, André Stella, chefe da McLaren, que ele sente que a Mercedes está passando eles para trás, por conta de não ceder tantas informações sobre essa nova unidade de potência matadora da Mercedes. Teremos aí a próxima Wolff versus alguém, no caso Wolff versus Stella ou Wolff versus McLaren. O que você está vendo dessa situação? O problema é que não é só a McLaren que é cliente da Mercedes, né? Você tem outras 3 equipes. Você tem a Williams e você tem a Alpine. E desses outros 4... Aliás, vamos falar, né? Dos outros 6 pilotos com motor Mercedes, só 2 pontuaram. Que é o Norris, foi 5º colocado, mas terminou 51 segundos atrás do Russell. E você tem o Pierre Gasly, que foi o 10º colocado, terminou mais de uma volta atrás. Você tem Piastri, um caso à parte, né? Uma pataquada batendo, mas ao que tudo indica tem a ver com a questão do carro e não necessariamente do piloto. Você tem as 2 Williams que ficaram fora da zona de pontos, o Alex Albon foi 12º, o Carlos Sainz foi 15º e o Franco Colapinto foi 14º. Então, de fato, é um pouco estranho ver o quanto que a Mercedes está muito superior às demais. Mas eu acho que o problema é realmente a McLaren, porque a gente está falando da atual campeã de pilotos e atual campeã de construtores. E existe um outro rumor, esse eu vi faz pouco tempo eu não lembro quem foi que soltou isso, mas que é o seguinte, a gente tem a questão do ADU a cada 6 corridas, né? Que vai ser reavaliada a diferença, o déficit das montadoras, dos motores, e se uma montadora estiver muito atrás, ela vai ter a permissão, como se fosse uma concessão, de trabalhar no motor para tirar esse déficit. Que a Mercedes estaria controlando a sua performance para minimizar o ADU e terminar de ferrar com as outras. No caso, ela não tá escondendo o jogo? Tá escondendo o jogo para justamente... Até a 6ª corrida, para que não fique um déficit muito grande que permita as outras equipes recuperarem. Mas vocês não fariam a mesma coisa? Se fosse o caso? Não, com certeza. Mas você tem a certeza que você vai ter essa diferença, sim. Então. Eu acho o que trouxe os outros exemplos, né? As outras equipes. Primeiro, se a gente voltar 20 anos no tempo, se só o motor fizesse a diferença única, a Sauber teria andado sempre junto da Ferrari. Então, assim, enquanto ela teve motor Ferrari. É o que foi a Williams em 2014. Exato, quando mudou tal, porque aí era uma vantagem tão grande do motor, aí sim, aí eu concordo. Se você fizer esse espelhamento... Mas vamos pensar, a Alpine ano passado foi mal. Bem mal. Esse ano, o Gasly tá nos pontos. Foi 10º só, mas andou pra frente. Por que a questão é a McLaren? Porque são rivais pelo título. Os outros não são. Então, assim, me chamou muita atenção o que o Stella falou, porque ele, na primeira corrida, jogar no ventilador, é porque o cara... Tá sabendo. Ele tá seguro do que ele tá falando. E bem irritado. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe ali nas reuniões ou na busca por informação. Tem uma coisa que ele falou. Isso aqui não tá igual. E eu acho difícil um cara desse falar isso absolutamente do nada. Vou dar uma de louco ali. Hoje eu vou dar uma de louco. Galera no box. Aumenta a TV, ouve o que vem aí. Eu acho difícil. Até porque na McLaren quem tem esse papel é o Zac Brown. É isso que é estranho, por causa que realmente quem é o cara que dá a cara pra tapa é sempre o Zac Brown. Exato. E aí até como posição maior, você vai bater de frente com e o Stella, inclusive, é um cara extremamente técnico. Sim. Então ele não vai falar sem ter o mínimo de embasamento pra bancar isso. Agora, será que assim o Toto Wolff e Mercedes, Companhia Limitada, percebendo que eles realmente podem ter uma hegemonia, pelo menos até 2030, eles vão se certificar realmente porque dê tudo certo para eles, a ponto de até podendo prejudicar um acordo comercial, que não deixa de ser um acordo comercial quando você tem uma equipe cliente?
ele vai querer barrar ou qualquer competidor ali que se aproxime da Mercedes, podendo até se dar mal comercialmente. Sim. E ele tem esse papel também de também ter a gestão ali. Sejamos honestos. Tô perguntando. Numa situação em que a McLaren pode romper um contrato de fornecimento com a Mercedes, quem vai estar pior nessa história? A McLaren. Exato. Porque a McLaren vai ter que buscar um outro lugar para correr. E vocês acham... coisa não parece estar muito boa por aí, né? Exato. Onde eles bateriam na porta? Vai bater na porta da Ferrari. Ou da Red Bull? O Zac Brown falou que em 2023 ele chegou a conversar com o Christian Horner sobre isso. Ele contou, ele revelou isso, que chegou a conversar com o Horner, mas o Horner falou, não, no primeiro momento a gente vai fornecer só pra gente. Não sei se isso seria para 2, 3, 4 anos, ou até eles se sentirem confiantes para isso. Mas a questão é, numa eventual treta McLaren e Mercedes, quem se dá pior é a McLaren. Com certeza. Mas aí vai ser engraçado McLaren e Red Bull Powertrains. Pô, McLaren e Ferrari é pior. Não, realmente. McLaren, Audi. McLaren Honda. Não dá. Essa já foi a última experiência McLaren Honda, já foi meio dramática. Agora, eu citei Audi, minha gente. Um fim de semana eu acho muito interessante, sólido, do jeito que eu imaginava que poderia ser um passo à frente para Gabriel Bortoleto. E a Audi. Sim. E o que vocês acharam da corrida do brasileiro? Eu achei um fim de semana louvável. Eu mesmo da semana em Barcelona, semana lá de shakedowns e tal, eu acho que eu até falei aqui. Eu não sei se eu falei, se não falei, eu sou honesto. Se me falassem, você acha que a chance é repetir, andar para frente ou andar para trás? Eu falei, se repetir, maravilhoso, porque eu acho que num primeiro momento há uma chance de andar para trás. A Sauber, o ano passado, andou de forma consistente no top 10, assim, um top 10 que podia ser P6. Ok, teve o caso do Hulk, eu não vou nem entrar no mérito do pódio do Hulkenberg, mas P6, P7, P8, meio direto, aconteceu com frequência. Esperava isso da Audi? Isso antes de Barcelona? Eu não esperava. Pô, é muita mudança, é muita coisa. Se você falasse, começou melhor do que você esperava, ok, a pré-temporada já sugeria um trabalho sólido. Opa, acho que é sólido. Mas voltando ao início do ano, pensando no ano como um todo, eu acho que tem que sair muito feliz, porque os pontos não são acidentais, ele fez Q3, ele andou sempre ali. O Hulkenberg, se não tivesse problema, largaria bem colocado, também estaria nessa. Estamos falando de 2 casos, não que um piloto achou o caminho e outro não. Então eu acho que é um saldo bem positivo dessa primeira etapa que permite, se esse é o ponto de partida da Audi, que tem a ambição de só subir, pô, tá começando no meio da escada, não lá de trás. Uma coisa que me surpreendeu nesse fim de semana, falando das novatas do grid, e aí eu não vou entrar na Cadillac, tô falando nos motores mesmo, Audi e Red Bull Ford. Eu acho que com ambas a gente tinha uma expectativa que foi superada. A gente teve um radiar muito bem. Que isso? O Lindblad pontuando na estreia dele. Então eu acho que tanto o Audi quanto o Red Bull Ford deixaram boas impressões. E especificamente falando da Audi, tô com o Felipe. O Hulk, se tivesse largado, teria largado em 11º, logo atrás do Gabriel, seria um fortíssimo candidato para a zona de pontos também. Eu acho que inclusive o próprio Gabriel talvez teria feito alguma coisa a mais se tivesse participado do Q3. Porque ele dificilmente largaria da 10ª posição e conseguiria até se livrar de algum dos rivais que estavam ali, né? Mas a parte final da corrida do Gabriel, que, vamos lembrar, tem o safety car virtual, ele é o único que vai pro box. Ele é o único de todo o grid que vai pro box. O último safety car virtual, no caso. Isso. E ali ele consegue ultrapassar o Gasly e o Ocon. Quando ele ultrapassa, ele tá em 9º e ele tá 15 segundos do Lindblad que tá na frente. Ele termina 2. Ele tava voando naquela parte final. Se não fosse, faltaram algumas voltas ali para ele entrar no 1 e brigar pela 8ª posição. Então acho que sim, o saldo da Audi tem o que melhorar, sim, porque é um problema de confiabilidade no sábado, um problema de confiabilidade no domingo. Sim, total. Mas a performance, nada mal. Não, com certeza. E eu acho essa solidez que a gente imaginava, ou talvez a nossa perspectiva era muito baixa, né? Especialmente... A gente falava de fundo de grid. Fundo de grid, vai ser... Tipo, gente, vamos... Não se acostuma não com a Sauber, porque ano que vem vai estar pior e tal. Não, e tá basicamente no mesmo patamar, se não um pouquinho melhor. Tudo bem, vai ter gente que vai evoluir, pode atrapalhar e tal. Mas a própria Audi também pode evoluir, deve evoluir.
E como muita gente faz questão de falar, né, onde a Audi entra, não é para brincar. Sim. Né? Seja no WEC, no Rally, enfim. Fórmula E. Fórmula E, né, não é para brincar. Então acho que a gente tem aí pelo menos boas perspectivas. Quem sabe, qual convidado que falou aqui? Acho que foi o Molina que falou. Molina que previu o pódio esse ano ainda. Prever pódio da Audi esse ano. Então, se Deus quiser, vai ser. E com sorte com o Gabriel. E com o Gabriel, e com trabalho, não só com sorte. É isso aí. Agora, você falou dos novatos. Também eu acho. Né, temos. Quais novatos? Só o novato Então, Arvid Lindblad. No plural, que plural é Arvid Lindblad. Mas eu acho que tem aí o Hadjar, por mais que tenha abandonado e tal. Qual a maior surpresa? Vamos lá. Qual a maior surpresa positiva? E por causa de quem? Ou por causa da ausência de quem? Do Marco ou do Horner? Vai pensando. Eu acho que vai ser difícil. Não, foi provocativo agora. Eu sei. Vamos lá, eu queria falar de 3 ao mesmo tempo, não como surpresa, porque eu acho que, embora o Hadjar tenha me surpreendido muito, porque a gente já desconsidera o segundo carro da Red Bull, é como se a Red Bull há anos tivesse um carro. Max Verstappen Racing. Então, eu acho que por isso, mas a corrida do Lindblad, o fim de semana dele é absurdo. Sim. Você pergunta pra mim, o que você acha mais provável? O Hadjar andar no top 5 ou o Lindblad beliscar o top 5? Eu falo, Lindblad, imagina. Você tá louco? Então eu acho que foi incrível. Agora eu queria falar de um cara que, se fosse brasileiro, a gente tava batendo bumbo, e eu vou explicar. A gente debateu esse cara como novato ano passado, o grande concorrente é o Bortoleto. Eu fiz um conteúdo pra ESPN de digital que era assim, o que você espera? É roubada pura, porque foi na quarta-feira antes de qualquer treino livre. Quem vai ser campeão? E eu me baseei na pré-temporada. E surpresa. Não, quem pode surpreender? Eu falei, não é uma surpresa para título, mas é um cara que eu gostei da pré-temporada dessa equipe e o ano passado foi incrível, é o Berman. Cara, o Berman é a realidade, cara. Esse moleque é muito bom. Ele é muito regular. Ele tem um companheiro que, o Ocon nunca esteve na minha lista de pilotos favoritos, mas experiente, teve momentos. O moleque manda muito bem, cara. Virou consistente num nível corrida assim. Mas, obviamente, ele não entra nesse debate. Tudo bem que o Hadjar, ele também não é novato, mas eu entendi. Ele teve ali uma promoção que todo mundo quer promover do Dancer e ele não. Ele saiu bem. Ainda mais depois da Austrália, que foi quando ele errou na chuva ali, na volta de apresentação, e chorou e tudo mais. Eu acho que para ele teve um valor ali. Mas entre Hadjar e Lindblad, eu fico com o Lindblad. Pô, jamais imaginei que o moleque ia fazer o que ele fez. Sim, o Lindblad me surpreendeu, até porque quando a gente olha a trajetória dele nas categorias de base, ele não era tudo isso. Não é brilhante, exato. A gente questionou, inclusive, se talvez ele não precisasse ficar mais um ano na Fórmula 2, terminar de se desenvolver. O Marco coloca ele como novo Verstappen. Ele já colocava há muito tempo, né, como novo Verstappen. Não à toa a promoção com um ano de Fórmula 2 que não foi tão brilhante assim. Mas eu acho que o Lindblad, cara, queimou a língua de todo mundo que podia estar questionando ele. E o Berman, que o Felipe falou, uma coisa é fato. O primeiro que sair da Ferrari é a vaga dele. Com certeza. Agora, eu brinquei aqui na questão do Marco. Há alguma dúvida qual vai ser o primeiro que vai sair da Ferrari? Vai que o Leclerc coringa esse ano. Olha que o empresário do Leclerc já andou meio sondando antes da temporada começar, hein? Então sairão 2 ao mesmo tempo, é isso? É bom porque aí pode entrar o Rafa Câmara, né? Será? Não, enfim. Eu acho que se saírem os 2 da Ferrari, a Ferrari não vai colocar 2 novatos. Óbvio que não. Não que o Berman seja novato, Não, mas 2 sim. jovens vai ter um. Quando a gente tá falando de surpresa, a gente tá falando só das positivas ou se quiser soltar uma negativa? Claro. Aí a gente tem que falar um pouquinho da Honda, de novo, nosso bloco Honda Aston Martin. Eu quero fazer um caso à parte. Que pra mim, tudo bem, a questão do acidente antes da corrida tem fatores a mais. Piastri. Mas eu questiono se o Piastri ainda não continuou com a mentalidade de 2025. Aquela mentalidade do derretimento do fim do ano. Eu não sei, me deu um pouco a impressão disso olhando o fim de semana. Eu quero ver agora na China, até porque a China é uma corrida sprint, então você tem treino livre e depois já cai direto no quali. Boa. Mas eu tenho a impressão de que a gente ainda vai ver o Piastri sofrendo um pouquinho mais esse ano. Espero que não. Porque eu acho que a gente precisa de pilotos lá na frente, andando, brigando, tendo boas disputas. Mas eu não sei não.
Ele teve treinos livres e quali, acho que tranquilos. Nada muito... Eu acho que realmente foi essa questão do carro ter dado um piripaque ali na parte de software e... Assim, o cara não vai bater daquele jeito em pista seca por causa do talento ou a falta de talento. Acho que tem que ter alguma coisa tem que explicar. Muito fora do comum, fora da curva que aconteceu. Obviamente, na hora que a gente viu, até brinquei, né? Nas ainda é 2025. Ainda tem um fuso horário, Austrália, né? Lá ainda é 2025, por isso que o Piastri fez isso. Mas tem que ter alguma coisa ali muito fora do normal para ele bater daquele jeito que ele bateu. Ele foi de cara pro muro, né? Aquilo ali realmente tem cara de ser alguma coisa do carro, porque ele ataca muito a zebra, sobe um pouco, a hora que ele cai no chão de novo, você vê que o carro... É a história perde. do software, não é? Sim. Isso. Então. E aí, no caso, mas... Enfim... O cara vira passageiro. Isso é um problema grave, hein? A gente tá discutindo segurança. Pô, a batida dele é a do Verstappen, meu. Sim. Pô, é panca bruta, cara. E teve a do Antonelli, no TL3. Também. Que quase não conseguiu fazer a classificação. É que a da Antonelli, inclusive, foi pior. O motivo é igual? Eu acho que tem uma Ele similaridade. pega pela zebra ali e depois, de repente, vai. E a da Antonelli é pior, porque a da Antonelli é no muro. E vai É direto. aquele muro, o muro do acidente do Russell Alonso, que causa a bandeira vermelha lá. Eu não me lembro, cara. 1 ano, 2 anos atrás. Porque eu lembro que o Alonso teve aquele acidente que ele teve super forte, que ele sai do carro ainda meio grogue. Não, porque lá o carro sai voando, capota. Não, eu tô falando de um que causou uma bandeira vermelha pra última volta. Teve uma polêmica disso 1 ou 2 anos atrás, eu não vou lembrar agora. Mas enfim, mais um caso de segurança. Por isso que eu não... Foi legal na zoeira ali, por causa do Piastri, lembrando muito de 2025, mas não é um cara que... se fosse algum outro piloto ali, um Stroll da vida fazendo aquilo, a gente até podia dar o benefício da dúvida, mas não acho que é uma coisa do... E eu não tô passando pano pro Piastri, não. Alguma coisa deu muito errado no carro para ele bater daquele jeito. Não é normal. Falando agora do nosso bloco Honda, Aston Martin, eu achei que ia ser pior. O Newey falou que seria pior. O vai e volta, coisa que é difícil ver na Fórmula 1. Quem abandona, realmente abandona, vai. De repente manda o Alonso pra pista de novo. Aí depois o Piastri vai retirar o carro. Agora ele tá voltando Piastri? aí. O Stroll, perdão. Pô, aí você ofendeu o cara. Hein? É que eu falei do Stroll no bloco Piastri. Claro. E agora eu voltei. Agora, a gente dá risada. Acho que a gente se acostumou muito, mas ainda... É um remar ali que eles vão precisar de muita energia e muita paciência e muitas justificativas, porque são ali o Lawrence Stroll com a grana, com o investimento, e não foi pouco, e a Honda, que é essa instituição que a gente conhece na Fórmula 1, especialmente na Fórmula 1. O que vocês acham? O que vai acontecer? Quanto tempo? Palpites? Cara, o começo ali é uma coisa com cara de... a Fórmula 1 evolui, melhora. É inegável que vai melhorar. Mas isso é quase irreversível. É um buraco muito grande, assim. Eu acho muito difícil de conseguir salvar o ano. De estar andando... São problemas tão crônicos. E vai começar esse... tiro pra lá e tiro pra cá, porque os dois lados vão começar cada vez mais a... apontar o dedo pro outro. É óbvio. E já começou isso fim de semana. Não, já começou muito. Mas o que eu quero dizer é que isso, no médio prazo, fica sustentável. É um casamento que você fala, pô, alguém vai ter que dormir no sofá nesse casamento, porque não dá pra você viver esse tipo de relação e dormir bonitinho. Boa noite, amor. Não dá. Então, por mais que tenham dito assim, eu esperava pior, cara... Mas não dá pra falar que foi melhor, vai. O que teve? A volta, o retorno dos pilotos depois de ter... Não. O ponto positivo pra mim não ter sido a última. Não é nem esse. É a previsão que o Newey fez na sexta-feira de 15 voltas e 25 voltas, e o Alonso fez quase a corrida inteira, o Stroll fez quase a corrida inteira. Eu acho que aí... Largada do Alonso absurda. 10º lugar. Não, impressionante. Cara, impressionante. A Fórmula 1 mais tecnológica da história, a largada mais difícil de sei lá quanto tempo, e o Alonso ainda manda bem. O tiozão não precisa pedir ajuda. Alguém baixou no iOS pra mim, tipo eu. Mas eu acho que no lado preocupante da história, o primeiro tiro já foi dado quando o Newey na sexta-feira fala: nós só descobrimos a realidade da Honda em novembro.
que é aquela história, né? Quando a Honda anuncia a saída da Fórmula 1 em 2020, eles fazem um desmantelamento da estrutura. E quando eles anunciam a volta, não é que eles trazem as pessoas de volta. Eles montam uma estrutura nova com outras pessoas que não são as mesmas, ligadas com o período de sucesso da Red Bull. Mas, cara, eu acho muito difícil. Isso eu acho complicado, Newey. Eu não sei como o Newey conseguiria informações privilegiadas. Mas se você vai fazer um acordo desse tamanho, me surpreende você vir depois e falar, porra, não sabia que não eram as mesmas pessoas. O Newey, de fato, não sabia, né? Ele tava na Red Bull Porque na ele época tava na ainda. Red Bull. Ah, sim. Mas o Lawrence, de fato. É isso, as pessoas que estavam lá. Então, Por mais que ele seja do design, mas ele convivia, ele tinha conhecimento do pessoal da Honda que estava trabalhando com eles na Red Bull. Tem que ver também o quanto que a Red Bull, até o ano passado, não estava limitando o acesso da Aston Martin, Sim, né? Por sem dúvida. cross dos projetos. Claro. Isso pode ser um problema. Claro. Agora, com o Newey chegando, eu não sabia, alguém aí soltou um pum na farofa aí forte. Então, o negócio foi... Cara, porque novembro... Não é que novembro você tá começando a desenvolver o carro. Novembro você já tá com o carro montado, já tinha equipe que tava ligando o motor no dinamômetro. Sim. Tem a questão também da Williams falando que só foi montar o carro em novembro. Acho que novembro foi um mês ali que todo mundo... Tudo tava acontecendo. Não, e aí nisso também a Mercedes surfando já. Porque já se falava do motor Mercedes, da Mercedes Sim. há muito tempo. Então acho que faltou o planejamento ali de todo mundo, né? Alguma coisa. Assim, a gente não sabe também as limitações orçamentárias, tem um teto para todo mundo, mas as limitações orçamentárias em que fez a Williams montar o carro só em novembro, a Aston Martin, que eu acho que não tem a questão orçamentária, mas começar a mexer na coisa exatamente para 2026 só em novembro, que aí você começa a ver os buracos, enfim, a parte de trás ali. E a Cadillac, o que vocês acharam? Pérez e Bottas ali reestreando na Fórmula 1, mas também pegando uma outra Fórmula 1. Eu acho que o próprio Pérez falou isso. Sim. Que achou muito estranho, tudo muito estranho, essa nova Fórmula 1 para ele. Começa aí. Eu vou repetir a crítica que eu tenho feito à Cadillac desde a pré-temporada. Me surpreende negativamente o quanto que a Cadillac está sofrendo. Ok, é a equipe nova da Fórmula 1 por excelência, é a 11ª equipe, mas eu acho que a Cadillac tem um problema que a Audi não tem. Que é? Motor. O motor Ferrari, comprovadamente, está legal. Me surpreende... É um problema? Não, eu não entendi. Você tem um problema? Você falou que a Cadillac tem um problema que a Audi não tem. Que problema? A Ferrari? Tipo, não ter um motor próprio, perdão. Tá. Faltou eu explicar. Não ter então isso não é um problema, é uma coisa boa. É isso. Eu me embananei aqui. A questão é o seguinte, a Cadillac não só isso, ela tem nomes muito bons ali dentro. Gente, o Pat Fry tá naquela equipe. Como que ela consegue errar o carro tanto assim, a ponto da gente ver coisas idiotas esse fim de semana? Fixar. A fixação do espelho retrovisor, o Bottas perde o lado esquerdo, o Pérez perde o lado direito. Gente, não tinha um Durepox pra colocar ali? Uma fita? Uma parte da asa também do carro do Pérez caiu durante a corrida. Então, é coisas bobas assim, né? É isso que me impressiona. São coisas bobas que a Cadillac tá penando. E não era pra estar assim. O Bottas não terminou, né? Mas o Pérez termina 3 voltas atrás. Ele é o único piloto que termina 3 voltas atrás. Que oficialmente termina. É, porque o que tá acima dele, que é o Sainz, já terminou 2 voltas atrás. Aí eu acho que a questão vai ser todo mundo ainda se conhecendo ainda, talvez ali o cara que não guarda o companheiro dele ali de trocar pneu, fala assim, qual é o nome dele mesmo? Tá uma turma nova. No futebol, você que é treinador de futebol também, um chegou e falou, 9, vem cá, não fala pelo nome. Mas tem que funcionar. Chama de 9. Chama de 9. Ou aqueles apelidos que nos anos 80 podiam e hoje em dia não já pode. São proibidos. Porque era o que tinha, né? Você não sabe o nome, você fala. E eu posso falar coisas aqui, ó, 4 olhos, né? Eu com óculos aqui. Muito embora eu não tenha usado óculos na escola, foi mais velho. Cara, bom não foi, mas eu acho que o mais importante da Cadillac não é nem ver o ponto de partida, é a evolução corrida por corrida. Se eles chegarem na última etapa assim, tá 3 voltas atrás, você fala, puta, que horrível. Agora não, tá levando fumo. Opa! Q2 ali, largando 12º, 14º. Eu acho que é isso que a gente tem que observar. Talvez o ponto de preocupação é que se, por exemplo, a Aston Martin, que a gente desceu a linha aqui, se acertar minimamente, vai passar tranquilo pela Cadillac. Gente, mas se você falasse pra mim, você espera, lá quando assinou, você espera a Cadillac ser 7ª no Mundial de Clubes? Eu não esperava. Eu sempre vou esperar alguém começar do zero e levar fumo. Sempre.
Aí é o tamanho do fumo. Sim. Sim, eu concordo com o Gui. 3 voltas é foda. Alguns problemas meio elementares. Aí é um problema. Porra, eu peguei equipe começando do zero, né? Espanha. Virgin, gente. Cadillac. O azar da Cadillac, ela entrou sozinha. A Espanha e a Virgin não falaram, vamos junto. Foi uma leva. Aí ficava ali atrás. Tinha Menor. Tinha. Quem é o Caterham. Nossa. E eu falei das 3 voltas atrás do Pérez na corrida. Na classificação, o Bottas, que foi o último colocado, 1:23.2. O melhor tempo do Q1 do Russell foi 1:19.5. 4 segundos de diferença. A Fórmula 3.8. Isso aí você tinha na época dos anos 80. É isso. Que fazia pré-quali, lembra? Pré-quali, não entraria. Eles tiveram que entrar ali com pedido para poder participar da corrida. Mas, enfim. Vamos lá. A cobertura, você sabe, né? Temos agora a GP da China também. De madrugada, você sabe. Que horas é essa bagaça? Tô com os horários aqui. Por favor. Vamos lá, ó. Lembrando, fim de semana com corrida sprint, então, madrugada de quinta para sexta, treino livre único, 00:30, quali sprint, 4:30 da manhã. Terminando, estamos aqui com sexta livre. Ótimo. Madrugada de sexta para sábado, corrida sprint, 00:30, terminando. Tem pódio sprint aqui com a gente. E o quali, 4 horas da manhã, na sequência, Q4 ao vivo. O horário da corrida sprint é bem bom. Sim. E no corrida. domingo, o GP da China, 4 horas da manhã. Isso é duro. Quando for umas 5:30 da manhã, a gente tá ao vivo aqui com vocês. Esperamos vocês. Ó, quem diz que se é fã pra valer... Isso. Pra falar mal da Fórmula 1 tem que estar ao vivo, Tem que estar ao vivo aqui. Só Não vamos... vem falar, essa Fórmula 1 aí eu não gostei. Tava dormindo? Não conta. Então não conta. Fã de verdade, assiste ao vivo e depois da corrida, assiste aqui. Tô onde, Jeff? Eu tô aqui na minha. Beleza. Eu vi que você tava gesticulando aí. E assiste aqui com a gente a nossa repercussão. Ouve o nosso podcast tanto no YouTube como também no seu agregador de áudio favorito. Então tem que fazer jus àquilo que vocês se colocam como um grande fã da Fórmula 1. Felipe Mota, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui conosco. Pessoal, muita calma nessa hora. Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que a gente... Tem coisa que eu não gostei, mas espera, vamos ver. Os caras lá são bons, meu. Eu gosto de entrar na briga, e olha que não estou fazendo referências ao final do Campeonato Mineiro, mas eu gosto de entrar na briga, mas na verdade, eu acho que qualquer opinião definitiva, ela no mínimo é burra nesse momento. Eu também acho. É isso aí. Muito obrigado ao Guilherme e muito obrigado a você que está conosco aqui com a gente mais uma vez. E na próxima semana tem mais. Acompanhe a cobertura do motorsport.com, também nas redes sociais. Site, vamos ler, minha gente. Lá, se inscreva no canal. Ler é legal também. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.